Então diga comigo, aplaudamos com as mãos, juntamente com todos os povos. Cantemos a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantemos louvores a Deus. Cantemos louvores. Cantemos louvores ao nosso Rei. Cantemos louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantemos louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. E Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Deus é o Rei de toda a terra. Cantemos louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Dá uma salva de palma caprichado para este Deus tremendo, Rei de toda a terra, Senhor dos senhores, aquele que controla todas as coisas. Te adoramos, te adoramos, te adoramos com salvas de palmas, Senhor, porque Tu mereces toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és o Senhor do universo. Receba, receba, receba a nossa adoração, a nossa exaltação, a nossa glorificação. Tu mereces, mereces, merece toda a nossa consagração. Grande é o Senhor sobre toda a terra, Deus soberano. Tu és aquele que controla todas as coisas. Tu vais diante dos acontecimentos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. E, Senhor, a interpretação da beleza da Tua santidade é a verdadeira humildade. E nós temos um Rei, Rei servo, Jesus Cristo de Nazaré, que é o resplendor da glória, que é a expressão exata do ser de Deus. Nós te adoramos, Jesus Cristo, nesta noite. Nós te exaltamos continuamente, porque Tu mereces. Toda língua, toda língua, toda língua confessando de que é o Senhor, recebe a nossa adoração. Todo joelho haverá de se dobrar diante de Ti, Senhor. Obrigada. Senhor, o que mais vamos dizer sobre o Senhor?
apóstolo da nossa fé, pastor e bispo da nossa alma, o Cordeiro de Deus que verteu o seu sangue antes da fundação do mundo. Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Aquele que é alfa, aquele que é ômega, recebe a nossa adoração. Muito, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Vamos sentar. Geração Eliseu. Mas vamos falar um pouquinho sobre Elias. E a gente vai falando de Eliseu. Mas, irmãos, vamos abrir 1 Reis capítulo 18? Versículo 30. Nós vamos refazer o altar das nossas vidas. E nós vamos jogar água. Água, mais água, mais água, mais água. Quando houver muita água, o fogo vai cair. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Estou lendo 1 Reis, capítulo 18, versículo 31, a segunda parte. Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, quando nós estávamos trazendo a oferta aqui, era mais ou menos isso que estava acontecendo, não era não? Hoje, não foi? Não foi levantada uma oferta aqui? Não foi? E não foi levantado um altar aqui de pedras? Foi, não foi? Glória a Deus. Agora, só que ele mandou pegar água. Você está disposto a pegar água? E mandou jogar sobre o altar. Mandou uma vez, mandou 2 vezes, mandou 3 vezes.
E nós precisamos fazer isso hoje. Nós vamos ter que nos purificar. Nós temos que nos lavar em todos os níveis da nossa vida. Amém? Mas vamos, enquanto os irmãos nós estávamos trazendo oferta, Deus estava mostrando isso aqui para mim. Vamos ter de refazer o nosso altar. E muita gente fez. Muita gente trouxe aquela oferta em obediência ao Senhor. E Deus vai começar a fazer algo extraordinário na tua vida. Hoje, realmente, alguma coisa muito, muito especial aconteceu na vida de vocês. Mas nós vamos completar. Porque o fogo vai ter que cair e vai ter que queimar até o pó. Em nome de Jesus. Amém? Tudo bem? Então, eu queria que você consertasse na presença do Senhor. Nós vamos ter que consertar. Irmãos, tivemos Elias. Ouvimos falar sobre Eliseu. Eu falei ontem na saudação que Eliseu fez o dobro, triplo de Elias, né? Verdade? Ele fez uma série de coisas. Eu vou rapidamente ler para vocês aquilo que ele fez. E todos aqueles que seguiram alguém, vieram depois, fizeram mais. Então, olha, tomou o manto de Elias que ele deixou cair. Lembra que ele... como é que foi que o Elias subiu? Através de um carro. E o manto caiu. E Eliseu pegou aquele manto, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, eles se dividiram para o outro lado, Eliseu passou. Já foi dividindo as águas para passar. Um manto de Elias. Amém? Com toda a unção que nós recebemos. E olha, gente, toma muito cuidado. Às vezes Deus nos dá e nós ficamos cheios de dedo e fazemos: eu não mereço. Fazemos isso. Eu estou falando isso porque eu fiz isso aqui. Eu fiz. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma vez, alguém falou assim, alguém da minha equipe falou assim: eu ganhei uma chave para abrir isso, abrir aquilo. E eu lá, na minha simplicidade, ora para que eu também ganhe. Né? E a pessoa, e um grupo foi orar. E o recado de Deus era assim: a Neuza já tem. Diga para ela que ela já tem. Mas tem enferrujada a chave. Porque ela não usa. Que bronca, né? Olha, irmãos, você deve ter recebido algumas coisas. E hoje você vai requerer na presença do Senhor, pedindo perdão, porque você não levou a sério. Você ouviu o recado do diabo que disse assim: você não presta, você não vale nada. O que você vai fazer com esse manto? Você vai tomar. Você vai retomar o manto que Deus te deu, em nome de Jesus. Tudo bem? Amém? Depois Eliseu sara a água. Aquela água amarga se tornou sarada. Tudo bem, irmãos? Ele foi até manancial das águas, deitou sal. E depois ele enfrentou aquele grupinho de meninos travessos que gritam: oi careca, oi careca. E Eliseu ficou tão bravo que amaldiçoou. E vieram uns ursos, aliás, 2 ursas, e despedaçaram aquelas crianças. Agora, irmãos, você é profeta? Você é? Você é? Você é? Então coloca o teu dedo na tua boca. Diga: Deus nos deu autoridade para fazer as coisas acontecerem. Porque o Senhor disse: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, amarrar
paralisar, expulsar serpentes e escorpiões, e também sobre todo o poder do inferno. E ainda ele disse, e nada, absolutamente, vos fará dano. Toma posse disso. E o Senhor diz que deu poder e autoridade de vida e morte na nossa língua. Só que nós não podemos usar essa língua, os nossos lábios, para matar pessoas, para amaldiçoar pessoas. Porque o Senhor Eliseu usou. Ô careca, ei careca. Né? Não é assim? E o que a gente pode fazer? Ai, vai para não sei aonde, né? Irmãos, aí nós vamos ter que tomar cuidado. Essas crianças foram mortas. Depois ele salvou 3 reis, Israel, Judá e de Edom, abrindo covas. Aliás, ele mandou abrir as covas. Aumentou o azeite da viúva. Para a sunamita deu filho, o filho morreu, ele ressuscitou. Tirou a morte da panela. O apóstolo Sandro estava falando sobre isso. Multiplicou os pães, 20 pães serviu para 100. Curou a lepra de Naamã. Fez flutuar o ferro do machado. O conselho do rei da Síria foi desbaratado, porque ele via. O exército sírio foi levado para Samaria. Ali, em vez de baterem nesse exército, ofereceram um banquete. E esses inimigos tiveram que ir embora. Samaria foi cercado, mas também Eliseu disse, olha, está cercado, o povo está morrendo de fome, mas eu vou dizer uma coisa, amanhã, a esta hora, a farinha vai ser vendida num preço baratíssimo, o arroz e feijão e carne também. Lembra? Não era carne, nossa carne, não era nosso arroz, nosso feijão. Vocês estão entendendo? Não é verdade? E 2 mendigos encontram-se lá dentro da cidade. A gente vai estar aqui, né? Se nós estamos aqui, o que a gente está fazendo? Se a gente entrar lá, olha, eles vão... Pode ser que nós sejamos presos e vamos morrer, porque eles vão nos aprisionar. Mas se a gente está aqui, não tem comida, vamos morrer, vamos lá. Entraram lá, na cidade de Samaria, todo mundo morto. O Senhor colocou confusão no arraial do inimigo. Todos eles se engalfiaram e morreram. Porque Deus fez com que todo aquele exército ouvisse um ruído terrível. Estão me ouvindo, irmãos? Isto foi o que? E mais coisas. Ainda ele mandou ungiu Jeú. A biografia de Sinais e Maravilhas de Esaú era longa. Tudo bem? E depois, então, eu queria dizer, a gente vai voltar a Elias. Queria dizer, quando João Batista disse, atrás de mim, depois de mim, vai vir alguém. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não vou poder tocar nas suas sandálias. Está falando de quem? De Jesus. Né? E Jesus veio. Não tem nem que dizer. Irmãos, e ele falou sobre nós. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, ainda maiores do que estas fareis, porque eu vou para o Pai. É uma palavra de Jesus. E alguns de nós falam, não, isso não. Entende, irmãos? Isto aqui, uma conferência de geração profética. Estão me ouvindo? Vocês vão tomar posse do seu chamado? Em nome de Jesus, vamos tomar posse. Não saiamos daqui com timidez. Vamos tomar posse e tomar uma posição diante de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, eu vou tomar.
em nome de Jesus. Amém? E vamos voltando então àquilo que aconteceu com Elias. Elias disse agora, o nosso altar está feito. Mas agora, irmãos, o que está acontecendo com o nosso altar? O nosso altar está desfeito. Eu sei que enquanto nós cantávamos aqui agora, nessa oferta, Deus estava refazendo o altar de muita gente. Amém? Mas no geral, o altar está desfeito. As pedras estão caídas. Certo? Porque alguns estavam aqui sendo abençoados por causa do ambiente, por causa do Espírito Santo, recebendo com sinceridade, a oferta com sinceridade. Creio no quê? Mas alguns têm que ter muita coisa errada ainda dentro. Eu queria que vocês pensassem uma coisa. A primeira geração, 100 anos atrás, os primeiros homens e mulheres que se converteram a Jesus aqui no Brasil, qual o preço que eles pagaram, hein? Qual o preço que eles pagaram? Sacrifício, medo, confronto, rejeição, perseguição, ambiente totalmente hostil contra os evangélicos. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi terrível. Mas os nossos bisavós, tataravós na fé, pagaram o preço verdadeiro para dizer: nós queremos Jesus. Nós não queremos idolatria, nós queremos Jesus e vamos dar a nossa vida para realmente ser seguidor de Jesus. E a mensagem era: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Não foi assim? Olha, irmãos, então, perderam amigos, foram deserdados, perseguidos, isolados da sociedade, mas os nossos bisavós, tataravós, na fé, pagaram esse preço para receber Jesus, aceitar Jesus e seguir Jesus. Vocês concordam? E o que está acontecendo hoje conosco? Está muito fácil para nós, né? Muito fácil para nós. Irmãos, eu tenho 75 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 76. Eu me converti quando eu tinha 13 anos. E foi uma conversão para valer. Recebi o amor de Deus e eu entendi. E eu não tinha problemas nem com prostituição, nem com roubo, nem com drogas. Uma única coisa que eu tinha no meu coração era muita ira. Muita decepção no meu coração. Mas, irmãos, quando Jesus se apresentou para mim, eu entendi uma coisa. Se eu fosse a única pecadora no mundo, Jesus viria por mim. Se você fosse a única pecadora no mundo, Ele viria por você. Eu quero ver um amém mais entusiasmado, minha gente. Amém. Entende, irmãos? Nós estamos muito massificados. Mas o Senhor conhece você individualmente. Então o que aconteceu? Eu aceitei Jesus. Eu era de família evangélica. Meu pai e minha mãe tinham vindo do Japão para ser missionários no Brasil.
se envolveram com um grupo chamado Grupo de Santidade, Holiness. E meu pai, desde a década de 30, meu pai e minha mãe, toda a turminha dele, que aceitaram Jesus no Japão, debaixo da orientação de um bispo, descobriu que se Israel não voltasse para a Palestina, Jesus não voltaria. E aqueles japoneses começaram a fazer relógio de oração para orar, até que Israel aparecesse como uma nação. Está entendendo? E minha mãe contava história para mim. Eu tinha 7, 8, 9 anos, ela falava assim, naquele quarto de oração, a pessoa que estivesse dormindo, a gente entrava naquela sala, aquilo era trevas. Mas se o povo que orava lá dentro tinha verdadeira comunhão com o Senhor, havia um rompimento. Minha mãe falando para mim. E eu falava assim, mas o que tem Japão com Israel? Irmãos, mais tarde descobrimos que Japão faz parte da tribo de Dan. Uma série de rituais da Bíblia está dentro de uma religião misturadinha chamada Shintoísmo. Estão me ouvindo? Graças a Deus, né? Que está misturado. Né? Depois eu descubro que onde o Espírito Santo soprou, irmãos, era Finlândia, Noruega, Suécia, onde o Espírito Santo soprou. Na época, na década de 30, o Espírito Santo foi despertando aquelas nações para orar por Israel. Porque Deus nada faz a não ser responder orações. Por isso interceda, interceda, interceda. Ore, 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 ore. Estão me ouvindo? Amém? Mas quem coloca a necessidade é o próprio Deus, que chama e coloca no nosso coração o peso para nós orarmos, e Deus então responde. Tem que primeiro vir de cima, e daqui sobe para lá, e Deus responde. Vocês estão entendendo, né? Irmãos, recebi o Senhor com meus 13 anos. Foi numa EBF, onde todo mundo dormia. As meninas num quarto, os rapazes no outro quarto. E o que acontece? Eu chorei 4 dias. Fui tão impactada. Mais tarde fiquei sabendo que alguém estava orando jejuando e orando 40 dias por Brasil. Foi naquela época. Uma coisa pode acontecer, mas tem alguém pagando o preço. Estão me ouvindo? Amém? Sabe? E ali eu me apaixonei por Jesus. Nunca mais me afastei. Continuo apaixonado por Jesus. Está entendendo? É essa paixão que falta hoje no nosso meio. E não importava o preço que tinha que pagar, a gente ia pagando. Crítica. Enfrentei sozinha mais ou menos 38, 35, 37, 38 coleguinhas da escola, porque eu não queria magoar Jesus. Eu não vim aqui para contar grandes coisas do meu feito, não. Como é que o Senhor faz? Porque você precisa ser renovado no amor de Deus. Porque se você não entende o amor de Deus, não adianta nada. E o Senhor te ama, te ama, te ama de paixão. Você conhece aquela professora que é meio preguiçosa? A professora de francês era assim. Então ela fazia ditado. Então, ela dizia, vamos fazer ditado agora? Vai valer nota. Ela fazia o ditado e trocava, nós trocava. Ela mandava trocar, né? E os outros é que ela avaliava. Ah, tem 5 erros. E era aquela combinação, bota 3. Já está espírito de corrupção aí, né? Tem 10, bota 5 erros. Agora eu estava apaixonada por Jesus, eu sabia que aquilo ia magoar o Senhor. Olha, vou te avisar,
Vou avisar todos vocês. A prova está aqui na minha mão e eu não vou descontar. E ninguém vai descontar também a minha, viu? Então todo mundo fugia de mim. Primeiro ano de ginásio, os 4 anos de ginásio. Naquela época era ginásio, né, irmãos? Na minha época era ginásio. 4 anos. Não foi um ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E tinha até filho de pastor no meio, mas eu estava lá. Né? Nessa hora, o pessoal se junta com a filosofia e o comportamento da maioria, né? Mas eu estava apaixonado por Jesus. Vocês estão me ouvindo? Não é minha virtude, não. Jesus que estava lá comigo. Então, eu sempre costumo dizer assim, Deus criou uma casca grossa em mim. Enfrentei 4 anos, a crítica de todo mundo. A Neuza é esquisita. A Neuza não se envolve conosco. Mas sabe, no último ano, uma católica escreveu para mim, Neuza, você estava certa. Não me interessa se ela falou, tinha que ser aprovado por Deus, né? Vocês estão entendendo, irmão? O que eu estou querendo dizer aqui é que as primeiras gerações pagaram o preço. E quando Deus me chamou para começar a trabalhar, olha, São José dos Campos tem um significado muito grande. Eu estava contando para o pastor Marcos. Eu estava fazendo faculdade de teologia em Mairiporã. Mas todo fim de semana eu vinha aqui, nessa cidade, para fazer escola dominical. E aqui, no meio dos japoneses, aquilo se tornou eventualmente uma igreja. Né? Depois eu comecei a trabalhar com todos os universitários do Brasil, porque eu viajava o Brasil inteiro, e aqui, Instituto Técnico de Aeronáutica, nós tínhamos um grupo de estudo bíblico. E os estudantes do ITA eram um povo que orava. E a gente conhece a história famosa de um apartamento onde 6 estudantes moravam. Um se converteu, outro se converteu, outro se converteu, outro se converteu. O 6º vivia fugindo daqueles 5, porque agora a linguagem era diferente. Vocês estão entendendo? Foi aqui também, nesse Instituto Técnico de Aeronáutica, que eu conheci o fenômeno chamado endemoniamento. E os meus colegas falavam assim, Deus é psicológico. Tem o início, tem o ápice, tem o fim. E alguém de fora teve que vir falar, não, essas coisas não se entende aqui, não, se entende aqui. É demônio. 6 meses lutando, e com a ajuda de um casal pentecostal que tinha dons nessa área, nós pudemos libertar aquele rapaz. Mas olha, veja só, Deus é Deus, né? Apóstolo Maurício, foi 5 anos atrás, né, quando nós viemos fazer o curso intensivo, o 2º módulo, né? Aqui. Esse irmão veio me visitar aqui. Está me ouvindo? Ayrton Furlone. Esse homem veio aqui, tinha sido liberto, tinha se casado, membro de igreja, glória a Deus, tinha sido professor do ITA e já jubilado, aposentado. Vocês estão entendendo? Agora, naquela época, irmãos, não era tão fácil não. A gente orava para ver algumas pessoas se convertendo. Vocês estão entendendo? Por muito tempo os céus do Brasil era bronze. A terra o chão era de ferro. Estão me ouvindo? E Deus começou a soprar o seu espírito. E começou a aparecer um movimento de renovação no meio dos batistas, no meio dos metodistas, dos presbiterianos, no meio da igreja tradicional. E batismo no Espírito Santo. Dons. Infelizmente, nem todos aqueles que enfatizavam dom, enfatizavam santidade.
Vocês estão entendendo, irmãos? Porque nós ficamos embriagados com sinais e maravilhas de Deus. Preferimos ficar com sinais e maravilhas de Deus e esquecemos a santidade. Estão me ouvindo? E aquele povo que enfatiza a santidade, ficava na santidade sem buscar os dons e o poder de Deus. Por isso, no final sempre do meu estudo eu coloco santidade e poder. Porque nós temos que ter as duas coisas. Tudo bem? Estão me ouvindo? Irmãos, estou colocando isto por quê? Porque hoje os céus do Brasil estão abertos porque houve movimento de intercessão de jejum, de oração. Houve ou não houve neste Brasil? De norte a sul. A apóstola Valnice percorreu, né? Viajando também, Brasil, norte, sul. Falando na televisão, criando uma nova mentalidade de intercessão e redenção da nação. Você lembra disso? Amém? Então, pessoas como ela, investindo neste Brasil, e os céus se foram abrindo. Glória a Deus. E hoje os céus estão abertos, o chão não é mais chão de ferro. Você joga semente e a coisa acontece. E alguém diz assim, pois é, Neuza, eu só estava pensando em ter um momento de adoração na minha casa. De repente, o pessoal foi chegando, nós somos 70, 80, nós temos que formar uma igreja. Não é assim? Estivemos em Polônia, em outubro. Os céus é de bronze, o chão de ferro. Fui para Munique, Alemanha. Os céus de bronze, chão de ferro. O povo sofre para pregar o evangelho. Londres, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? No Brasil, os céus estão abertos, o chão não é mais de bronze, mas nós caímos no abuso de Deus. Brincamos com Deus. Perdemos o temor de Deus. Fala a verdade. Está correndo por aí pela internet um vídeo do pastor Israel Rodrigues Santana. Ele teve um sonho. E Deus começou a falar para ele. Falou, cuidado, olha o que está acontecendo em Israel, porque Israel é o relógio de Deus. E ele começa a contar sobre um homem de mão mirrada, simbolizando os obreiros que roubam, só pensam, pastores, mestres, pregadores, profetas, apóstolos, que só pensam em ganhar dinheiro. Esqueceram de que a vida eterna é lá. Estão achando que o paraíso é aqui. Então, querem morar na cobertura, querem ter o carro de última moda, tem que ser importado, a esposa tem que ter as melhores joias do mundo. Estão entendendo, irmãos? Mão mirrada. E ainda Deus, esse anjo que falava com esse pastor, é a igreja da tua terra. Meu Deus. E essa pessoa ainda é leprosa. Mas o que é isso? É o povo que está leproso. Os púlpitos da igreja da tua terra, cheia de adultério, cheia de prostituição. Olha, irmãos, nós temos que realmente saber ver o mundo espiritual. Porque quando um adúltero prega nesse púlpito, ele libera todo o espírito de adultério para o povo que ouve. Há uma transferência.
Sabe? Se o levitas, o grupo de levitas estão em fornicação, o espírito de fornicação passa para toda a igreja. Se levanta a mão para abençoar, e daquela mão vêm os demônios. Me perdoe, Neuza, você é exagerado, não sou. Eu já ouvi muito isso. Mas eu posso provar. Grande maioria dos homens que frequentam a igreja estão aprisionados na pornografia. Muitos estão lutando e oferecemos ajuda. Nosso ministério é para ajudar aqueles que querem ser ajudados. Não adianta fingir que quer, tem que querer de verdade. E depois, sabe, uma coisa muito triste? Olha, nós tivemos um momento maravilhoso de adoração aqui. Quem foi adorado aqui? Quem foi adorado aqui hoje? Jesus. Ninguém estava aqui sendo idolatrado, não é? Jesus foi adorado. Eu estava dando aula no grupo de adoradores. Eu fiquei tão feliz porque fui dar aula. E os testemunhos dos nossos alunos eram assim: nós fomos tratados no nosso caráter, aleluia. Mas uma dessas pessoas disse assim: sabe, pastora, eu comprei a entrada do show do Fernandinho. E Deus falou no meu coração que eu não ia adorá-lo. Eu ia participar de um show. E eu preparei o meu coração. Vocês entenderam? Deus falou: você comprou a entrada no show do Fernandinho, então você não vai me adorar. Você vai participar de um show. Ela disse que preparou o coração para ir. E o Fernandinho estava meio bravo. Vocês vieram aqui para adorar? Desse jeito? A atenção era para ele. Fernandinho, 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 Fernandinho. Entra no teu quarto, sozinho, agora adora de verdade a Deus. Porque a igreja brasileira transformou estes cantores, que deveriam ser os louvadores, em ídolos. Mesmo ambiente que a gente vê fora, nós vemos aqui. Vocês estão entendendo? Agora, por que eu estou dizendo aqui? Para dizer que eles estão errados? Estes pecados que eu estou contando é meu pecado também. Ah, vai, Neuza. Irmãos, você não é um corpo só? Nós não somos igreja? Se um fica doente, a doença não é nossa? Se um pega, o pecado não é nosso? Então, irmãos, nós temos que aprender a confessar os pecados, identificando-nos com estes que pecam contra Deus no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? E os que entendem isto, têm que caprichar no arrependimento. Não pode se arrepender superficialmente. Porque nós estamos magoando o coração de Deus. Estamos magoando o coração de Deus. Por isso que o altar tem que ser refeito. Entende? Tem que haver muito arrependimento, porque a água é para isso. É para purificação. Para purificar, para purificar, para purificar, para lavar, para lavar, para lavar. Para arrepender, para arrepender, para arrepender. Vocês estão entendendo? A água também simboliza a palavra, né? Eu não vou fazer pergunta. Você não tem que levantar a mão. Quantas vezes você leio a Bíblia de ponta a ponta? De Gênesis até Apocalipse? Quantas vezes? Olha, tem pastores que nunca leram a Bíblia de ponta a ponta. E muitos de vocês nunca leram. Me perdoe dizer assim. Eu tenho certeza. Porque a gente prefere hoje ficar na frente da televisão,
ficar em frente à internet, por ter muita coisa lá, e ninguém sabe o que nós estamos fazendo, do que ficar lendo a palavra e mergulhando, sendo lavada pela palavra. Vocês estão entendendo? Irmãos, nós sentimos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que ter, nós queremos deixar uma herança, e não podemos deixar a herança do jeito que está. Olha o que Davi disse. Ensinaste-me, ó Deus, eu estou lendo Salmo 71. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Salmo 71, versículo 17. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, também, quando estou velho, e de cabelos brancos, os meus são pintados, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Aleluia. Vamos repetir isto? Diga comigo: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui, tenho anunciado as tuas maravilhas. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui, tenho anunciado as tuas maravilhas. E agora também, quando estou velho, quando estou maduro, quando estou na terceira idade, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Em nome de Jesus. Amém? Olha, eu queria que realmente todos os abaixo de 30 ficam quietos agora, tá? Os acima de 30 vão repetir isso de novo comigo. Tudo bem? Acima de 30. Ficam de pé acima de 30. Vamos lá. Oh! Nem começaram a viver. Você tem 30 com essa carinha? Você vai dizer comigo? Irmãos, diga comigo, de verdade. Diga comigo: ensinaste, meu Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, quando estou maduro, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a tua força, o teu poder, as gerações que vêm vindo atrás de nós, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai fechar os olhos. Você vai fechar os olhos agora. Vamos reconstruir o nosso altar. Pedras caídas. Relaxamento na vida de adoração particular. Eu não tenho adorado o Senhor. Não tenho lido a palavra do Senhor.
não tenho evangelizado. A minha vida ainda é uma vida egoísta, só penso no ganho, só penso e trabalho para a vantagem pessoal, e ainda uso a igreja, a estrutura eclesiástica para tirar vantagem. Porque o Senhor tem lamentado que os pastores estão tirando a lã, o couro das ovelhas, e as ovelhas estão passando fome, dificuldade. E muitos de nós caímos no engodo do luxo e de comparação, e de competição. Quem tem maior templo, quem tem maior número de ovelhas, quem tem maior dinheiro. Irmãos, isso tudo vai acabar. Isto não é nada, isto é inferno. A santidade no casamento. Nós temos que pedir a Deus. Restaura a santidade matrimonial. Que o nosso leito seja sem mácula. Em nome de Jesus. E todo e qualquer ministério seja desprovido de procura de lucro. Visando as ofertas daqueles que são sinceros. Irmãos, Deus quer nos dar tanto, tanto, tanto. Ele tem para dar. Mas quando nossa motivação estiver verdadeiramente entregue nas mãos do Senhor. Santificado, purificado. Aleluia. Irmãos, essa mensagem, esse vídeo que está andando por aí foi tão forte. Eu vou usar aquele vídeo, eu digo as 4 ideias. Lembra? Aí falei 3 só. Um era o quê? Mão mirrada. O que era? Mão que rouba. Certo? Lepra, o que era? Púlpito cheio de prostituição. E aqueles que adoram os adoradores, ou adoradores que se deixam adorar pela multidão, a figura que ele trouxe diz que é uma pessoa que tem arcada dentária ao contrário. Os de cima, a arcada dentária de cima fica embaixo e embaixo de cima. É um monstrinho. E ainda fala mais uma coisa. E eu vi, ele disse, eu vi esse obreiro, esse pastor leproso, tendo relação sexual com uma cadela no estado de cio, tendo relação com aquele animal, através do qual tinha relação com os demônios. E o apóstolo José estava contando que ele ministrou um homem louquinho para ter relação sexual com demônios. Hã? Era um pastor. Era um pastor. Vocês estão me ouvindo? Esse povo está vindo pedir ajuda a nós. Todo fim de semana, domingo, todo fim de semana, nós ministramos 30, 40 pastores. E olha, o estado é calamitoso. Só que nós não podemos ficar com as nossas mãos cruzadas. Então vamos fazer o seguinte. Todos fechem os olhos, diante de Deus consagre a tua mão. E diga para Deus, Deus, eu não quero ter mão mirrada. Senhor, me ensina a ser desprendido. Em nome de Jesus. Toda essa ideia de lucro, de aproveitar a lã da ovelha. Senhor, eu renuncio isso.
Em nome de Jesus. Os nossos primeiros pais, que estabeleceram o reino de Deus aqui no Brasil, se sacrificaram. Muitos deles foram presos, morreram por amor ao evangelho, negaram tudo e vieram aqui nessa terra. Foram perseguidos e nós esquecemos do preço pago. Nós somos crentes mimados. Tenha misericórdia de nós. Senhor, santifica as nossas mãos. Circuncida o meu coração. Porque eu não quero ter segundas intenções para ficar ganhando, para ganhar dinheiro. Porque o objetivo da minha vida não é lucro, nem dinheiro. Não quero ter mamon como meu ídolo. Não quero ter uma mão mirrada. Mão de pão duro. Mão de avarento. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. E também, agora, irmãos, se apresentem diante do Senhor, porque Jesus fala assim: os antigos disseram, não adulterarás. Mas eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção, já adulterou. Agora, pensa bem. Você olha para a direita, olha para a esquerda, para frente e para trás. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade erótica. É ou não é? Então nós vamos ter que nos guardar de verdade. Nós temos que ter os olhos purificados. Nosso toque tem que ser o toque purificado. Entende, irmãos? Então você vai dizer: Senhor, perdoa. Porque nós vivemos dentro de um ambiente erótico. Ambiente cheio de lascívia. Ambiente cheio de insinuações sexuais. Ambiente cheio de sensualidade. E nós estamos ofendendo diretamente a Ti. E nós não podemos aceitar. Em nome de Jesus. Purifica os meus olhos. De acordo com Tito. Tudo é puro para aquele que é puro. Mas tudo se torna contaminado para aquele que é contaminado. Por isso, em nome de Jesus, eu renuncio o espírito. Não importa de onde tenha vindo. Se esses espíritos de lascívia, de imoralidade, de sensualidade, de prostituição, de adultério, de infidelidade, de culpa, de acusação, de morte e medo, se vier dos meus antepassados, Senhor, eu peço perdão e faço questão de dizer: eu renuncio cada um deles, em nome de Jesus. Eles não vão ter lugar na minha vida. Porque eu quero que os meus olhos sejam puros. Eu quero que minhas mãos sejam limpas. O meu abraço fraternal seja verdadeiramente fraternal. Em nome de Jesus. Liberta-nos da sensualidade. Liberta-nos da prostituição e do adultério. Limpa os púlpitos da nossa igreja. Em nome de Jesus. Também, Senhor, nós pedimos perdão. Porque fizemos destes cantores, desses adoradores, ídolo. Colocamos no pedestal. Nós pedimos perdão. Nós queremos tirá-los do pedestal. Eles não são ídolos populares, cantores populares. Eles são adoradores que
que tem que arrastar multidão para adorar de verdade a Deus. Senhor, que eu seja um militante em transformar a adoração brasileira, aquela adoração que agrada o coração de Deus. Em nome de Jesus. Senhor. E ainda, relação sexual com demônios. Misericórdia, Senhor. Pedimos perdão. Visita todos os pastores do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Haja busca de santidade, fome de Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui, para que esta oração, o nosso pedido, chegue até o teu altar. Tenha misericórdia, em nome de Jesus, e cumpra a tua promessa, de que um avivamento nunca antes visto ainda viria ao Brasil, em nome de Jesus. E pedimos perdão como igreja da falta de perdão. Senhor, nós dizemos com a nossa boca que perdoamos uns aos outros, mas não perdoamos. Somos egoístas, coração duro. Senhor, nós temos, infelizmente, Senhor, um coração que não se dobra diante do apelo do teu Espírito. Nós pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, eu quero que cada um pegue uma pedra na tua vida. E nós vamos refazer o altar. E nós vamos pedir água. Em nome de Jesus. Você fica no seu lugar. Vocês estão prontos com as suas pedras? Elias refez o altar da consagração. Pegaram a sua pedra? Senhor, nós queremos refazer o nosso altar. Nós queremos trazer as nossas pedras caídas diante de ti, porque queremos restaurar o altar de sacrifício diante de ti, em nome de Jesus. Aqueles que vierem, pode vir aqui à frente, traga a sua pedra e coloca simbolicamente na frente, e fique, permaneça aí, onde você estiver. Cada um tem a sua pedra caída. E Deus quer fazer isto agora. Em nome de Jesus. Faça de coração. Não tem nada de ficar fingindo, não. Você não está fazendo para mim. É para Deus. Pode vir, pode apertar. Senhor, o altar está sendo reconstruído aqui agora. Tu estás vendo como o povo está ansioso. Não venha porque o vizinho veio, porque o fulano veio, porque o pessoal da tua igreja veio. Traga a tua pedra.
Você não tem que concordar com tudo. Ah, não, todos podem vir. Não é só acima de 30, não. Ah, Deus. Diga para o Senhor, estamos reconstruindo o altar. E esse altar não é só o meu altar, mas é o altar da igreja. Nós estamos fazendo um ato aqui, profeticamente, em nome de Jesus. Porque nós queremos ver o fogo cair. O sacrifício sou eu. Senhor, agora manda água. Manda água, Senhor. Manda água, Senhor. Manda água. Água da purificação. Manda água. Pode me encharcar. Pode me encharcar. A Bíblia diz 3 vezes. 3 vezes aquele altar foi encharcado. Junto com, em cima do próprio sacrifício. Diga, eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu me apresento como sacrifício agora. Em nome de Jesus. Eu quero me entregar inteiramente nas tuas mãos. Senhor, eu sondei o meu coração. Limpei aquilo que eu podia limpar. Mas se tu queres ir mais fundo ainda, e se é necessário, sonda mais. Porque o arrependimento, como igreja brasileira, não pode ser leviano, superficial, mas ajuda-nos a verdadeiramente identificar com aqueles que pecaram. O pecado do meu irmão é meu pecado. O pecado daquele pastor que roubou, que enriqueceu e que tem uma casa exuberantemente maravilhosa. Aquele pecado, Senhor, é meu também. Por isso eu estou pedindo perdão. Por identificação. Senhor, o pecado de adultério, da infidelidade, da traição no casamento, eu me identifico como parte da igreja de Jesus para dizer, perdoa, Senhor, perdoa, perdoa, tenha misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, ainda quero pedir que o Senhor tenha misericórdia da idolatria, não só de cantores, mas também de pregadores, também dos apóstolos, idolatria dos pastores, idolatria do ministério. Eu estou verbalizando tudo isto, porque este é o nosso problema, em nome de Jesus. Qual a diferença, Senhor, entre adorar a Rainha dos Céus e adorar os nossos ministérios, os nossos dons? Senhor, aquele homem, aquela mulher, em nome de Jesus, estamos aqui para pedir perdão, renunciar a essa idolatria, em nome de Jesus. E queremos pedir, ajuda-nos a tirar todas as pessoas que foram colocados no pedestal, porque somente um merece a nossa adoração,
Jesus Cristo de Nazaré, ninguém mais, em nome de Jesus. Pedimos perdão por toda atividade de invocação de demônios, através de bestialidade, em nome de Jesus, satanismo presente dentro da igreja. Em nome de Jesus. Estamos aqui confessando e nos limpando. A água de Deus venha sobre nós agora. Purifica e limpa. Purifica e limpa. Purifica e limpa. Purifica e limpa. Eu recebo essa água. Recebo, encharca-me. Encharca-me. A água que sai do trono. Em nome de Jesus. E vamos agora pedir que o Senhor nos visite com fogo.